Alfonso nos deu uma palavra muito importante. Alfonso, continua dormindo, não é problema não, porque eu fico feliz quando alguém dorme quando eu hablo, porque estão dizendo, pode falar, acredito em ti, pode continuar. Então, estava falando sobre o paganismo. A ideia do feminismo é uma ideia pagana. É uma ideia pagana. Não há qualquer problema em la adoração de diosas entre os paganos. Na verdade, as religiões paganas tinham pessoas que falavam, que eram os líderes espirituais. Quem eram? As mulheres, sacerdotisas prostitutas. ¿Por que prostitutas? Porque entendiam que a mulher tinha em seu corpo, o poder criativo, os ungüentos, os líquidos femininos. Incluso dos últimos encontros de Reimagining God, ou Reimaginando Deus, promovido pela Igreja Presbiteriana, a bendição final foi exatamente esta. Com os líquidos feminiles, nos abençoamos a todos. Esta era a ideia. Quando Pablo estava dizendo, não permito que a mulher hable em la igreja, ele não estava se submetendo à cultura circundante. Era totalmente contrário à cultura. Porque a cultura daquele momento era uma cultura onde os paganos estavam adorando diosas, com sacerdotisas prostitutas e assim por diante. Quando mulheres e homens vinham convertidos do paganismo para o cristianismo, trouxeram muita basura e tinham que ser educados novamente. E Pablo então diz alguma coisa que era contrário à cultura. Não admito aqui que as mulheres falam por duas razões. Primeiro, a criação. E segunda razão teológica e histórica, a queda. Então havia alguma coisa muito importante. Hoje, pessoas que argumentam contra Pablo, argumentam usando Pablo contra Pablo. Por exemplo, no livro de Gálatas, quando Pablo diz, não há diante de Deus nem homem, nem mulher. Este é um argumento muito importante. É a crux interpretam, ou melhor, é a partir deste ponto que todas as outras declarações de Pablo têm que ser interpretadas. Se Pablo diz, não admito que as mulheres hablam, Pablo então, nesse ponto, está sendo machista. E precisa então reconhecer que ele está bajo a uma cultura machista. Então, o que vamos fazer? Ficamos com Pablo contra Pablo. Esta é a visão que muitos estão, entre outras coisas. Eu quero colocar solamente algumas coisas importantes. As feministas, existem muitos tipos de feminismos, mas lá o feminismo bíblico mais afeta a nós outros. Creio que em sua igreja, em suas igrejas, há muitas pessoas que estão defendendo o feminismo. Você pode até predicar contra, mas estão defendendo o feminismo, porque é uma ola avassaladora. A televisão, o cinema, o movie, a literatura, os pastores e assim por diante estão falando sobre isto. Este é o tema mais importante
y más penetrante de nuestros días. Habla a respecto de nuestra esencia, porque cuando preguntamos, ¿o qué usted es? La respuesta, yo soy hombre, yo soy mujer. Esto afecta nuestra naturaleza más esencial. Entonces, esto no es un tema, vamos a dejar para el lado. No, ese es un tema esencial, vital, en nuestras iglesias también. Entonces, varios tipos de feminismo, y hay las feministas bíblicas, si quieren, imaginan poder defender el feminismo con la Biblia abierta. Mi profesor de grego y hebraico, que era un profesor muy conservador, mas después caminó para una posición más liberal. Tuvimos una mesa redonda y yo estaba defendiendo una posición y mi querido profesor defendiendo una posición liberal, feminista, y yo dije, todo lo que yo aprendí de conservadorismo, de una posición bíblica, aprendí de ese hombre. Y ele olhou para mim e disse, mas eu cambiei. É uma outra coisa completamente diferente. E as feministas bíblicas, ele continua sendo, agora não continua mais, morreu. Mas sempre manteve sua posição bíblica. Imaginava poder defender a posição de ordenação das mulheres com a Bíblia aberta. As feministas bíblicas entendem que a Bíblia ensina a igualdade essencial de los hombres e de las mujeres. Os homens e mulheres são iguais. E eu digo, certo, amém. Mas há paradoxo. Nós somos iguais, porém paradoxalmente diferentes. Graças a Deus. Eu não me casei com um homem. Eu me casei com uma mulher. Essencialmente diferente. Não somente em seu aspecto físico, mas também na maneira como ela, minha esposa, encara a vida. Completamente diferente. Chega minha esposa em minha casa e diz, Lugero, você viu o broche, aquela cosita daquela mulher? Eu nem sei que mulher se refere a vocês. Não vi mulher nenhuma. As coisas são completamente diferentes para uma visão feminina e uma visão masculina. Incluso o pecado e as consequências do pecado, tanto para o homem como para a mulher. O homem, nosso primeiro padre, foi enganado. Eva não foi enganada. Ou melhor, o contrário. Eva foi enganada. O homem não foi enganado. Em outras palavras, o homem cometeu um pecado contra Deus, sabendo claramente o que estava fazendo, mas Eva foi enganada. As consequências foram totalmente diferentes. Então, há uma diferença essencial, não somente física, mas da essência masculina e da essência feminina. A predicação da igualdade feminina e masculina é quanto à dignidade, quanto à salvação, quanto à necessidade de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e tantas outras coisas. Mas há uma igualdade, contudo, paradoxalmente, uma diferença. Graças a Deus. Deus não é solamente criador, Deus é criativo. Estas diferenças ensinam a diferenciação de papéis. Então, para harmonizar
os ensinos da Bíblia, com seu ponto de vista de igualdade, estas feministas entendem ser necessário determinar o que no texto é dinâmico e o que no texto é estático. O que no texto é inspirado e o que no texto é preconceito. Pablo, quando está dizendo, não admito que as mulheres hablam, ele está bajo uma influência cultural e preconceituosa. Aquilo que no texto é verdade e aquilo que no texto é erro. Nesse ponto, as feministas bíblicas adotam o mesmo posicionamento das feministas seculares. As mulheres têm o direito de denominar-se a si mesmas e ao mundo. Porque uma das declarações do feminismo radical é que os homens é que definem tanto ao mundo, quanto a si mesmos, quanto a Deus. Agora elas têm o direito de definir-se a si mesmas. Têm o direito de definir a realidade, ao mundo. E têm o direito de definir também a Deus. Em outras palavras, até mesmo o vocabulário, as palavras, segundo a mentalidade feminista, foram palavras cunhadas, hechas por homens. Há uma necessidade de descobrir novas palavras que tenham a capacidade de definir o mundo segundo a visão feminista. Não é mais teologia. É agora teologia. Não é mais presidente, como em Brasil, é presidenta. E assim por diante. Há diversos dicionários feministas que estão agora cunhando palavras feministas para definir a realidade segundo os ojos feministas. As feministas bíblicas e seculares tomam para si, portanto, o direito de definir. A norma de interpretação da Bíblia é a experiência da mulher. Vamos entender um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, isso não é uma novidade. A teologia liberal começa com o liberalismo teológico, que afirma que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque é impossível entender interferências sobrenaturais. A Bíblia nada mais é do que o registro da espiritualidade, da religião de pueblos semitas, que entendiam a realidade daquela forma. Então, não sabiam explicar as coisas e escreveram segundo sua posição selvagem, bruta. De repente, Karl Barth, com a sua teologia, disse, não, o sobrenatural existe. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus. O que define, na verdade, a Bíblia não é propriamente a Bíblia em si mesma, mas aquilo que eu recebo da parte de Deus. É minha maneira de ler a Bíblia que define o que é verdade ou não. É aquilo que Barth chamou de evento Jesus Cristo, que acontece dentro de mim. Então, quando acontece dentro de mim, a mesma coisa que aconteceu com Pablo, com Moisés e tantos outros, que receberam uma revelação especial da parte de Deus, e então a palavra de Deus se tornou palavra de Deus para si. Barth é o padre do pentecostalismo. A experiência é mais importante do que uma revelação objetiva. E aqui então está um ponto muito importante. É a experiência da mulher que tem, na verdade, estas condições por ser mais delicada, mais sensível,
ela pode conhecer melhor a realidade. Esta experiência é a fonte válida para definir a verdade e a realidade. Desta forma, a experiência feminista governa os princípios hermenêuticos aceptos. Tanto as feministas cristãs conservadoras e liberais justificam a si mesmo por escolher o tema da Bíblia que lhes parece, lhes dê sustentação a seu ponto de vista predeterminado. Escolhe um, não escolhe outro. Não querem fazer uma harmonização das posições que a própria Bíblia apresenta. Assim ficam à vontade em argumentar em favor da igualdade e ao mesmo tempo citar a Bíblia como seu fundamento. Eu quero passar um pouquinho mais para frente, porque eu creio que há duas posições, dois livros que nos ajudam muitíssimo a entender como a ordenação feminista ou feminina é um ponto de veras importante. De veras importante. Não é uma coisa simplesmente de um arreglo eclesiástico. É uma mudança radical de todo o movimento histórico da igreja. É algo que promove um cambio da natureza da igreja. Não é algo simples, é algo profundo. Duas pessoas me ajudaram muito a entender isto. Primeiro, uma ateia chamada Naomi Goldenberg, uma canadense, sua amiga canadense. Naomi Goldenberg é uma judia e ateia. E ela entendeu que quando começou um movimento de ordenação feminil, ela entendeu que estava começando um movimento completamente radical contra toda a visão judaico-cristiana. E ela compreendeu que tinha necessidade de estudar agora teologia novamente. Outra pessoa que me ajudou muitíssimo a entender este cambio foi C.S. Lewis, que não é nada conservador, mas é interessante. Os ímpios muitas vezes têm percepções sobre a realidade muitas vezes mais profundas do que nós mesmos. E C.S. Lewis escreveu um artigo muito importante no seu livro God in the Dock, Deus nos bancos de los réus. E quando começou a ordenação feminina em sua igreja, a igreja da Inglaterra. Tanto Naomi Goldenberg quanto C.S. Lewis têm o mesmo posicionamento, ainda que pensam completamente diferente quanto à sua visão teológica. E Naomi Goldenberg diz: olha, quando as mulheres forem ordenadas, começamos o fim das religiões tradicionais. O passo inicial para o feminismo bíblico é a ordenação da mulher na igreja e a redefinição dos papéis no lar. Encontram-se caminhos para a ordenação das mulheres na igreja pelos caminhos de uma nova hermenêutica. O que acontece? Muitas vezes as igrejas, especialmente hoje, as igrejas carismáticas pentecostais estão ordenando mulheres, mas não sabem muito bem o que estão fazendo. O passo seguinte é encontrar um fundamento teológico, bíblico, mas não conseguem encontrar este fundamento teológico, bíblico. E aí, então, produz uma mutilação completa do texto bíblico. O abandono, como eu disse inicialmente, o abandono dos textos bíblicos. E uma procura por textos menos espinhosos, em busca de uma base de sustentação. Ou então a mutilação do texto bíblico, o abandono do texto. Na verdade, o maior entrave, porque a Bíblia é um livro patriarcal.
Não há como fugir desta realidade. O Antigo Testamento, o Novo Testamento são patriarcales. O governo del Padre. E o maior sancionador do patriarcalismo é Deus, o Padre. Para acabar com o patriarcalismo, você precisa acabar com o sancionador do patriarcalismo, que é a ideia de Deus, o Padre. Deus não é o Padre, Deus é a Madre. Isto é uma coisa muito fácil de assimilar por la Iglesia Católica Romana. E é interessante observar. Há um livro, La Iglesia Impotente, de Leon Pudol. Ele diz que a Iglesia Católica é uma igreja que não necessita ordenar mulheres, porque os padres são muito delicados. A mais importante adoração na Igreja Católica é a adoração de uma deusa, Maria. Então, o cambio não é necessário, porque este tipo de matriarcado já existe na Igreja Católica.